Conseguimos aí a conexão com o Fernando. Fernando, boa noite, meu amigo. Obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui hoje para fazer essa live, Imagina, né? Tato. Obrigado você e desculpa aí que eu não tava me atrapalhando aqui com a live ao vivo, eu não tava conseguindo entrar, mas agora apareceu. Bacana. Não, cara, a gente tem que contar com isso, né? Ontem, para quem assistiu a live do Paulo Cera, ele teve vários problemas aí de conexão no início, e isso faz parte, né? Infelizmente, a gente queria estar lá, ouvir aquele conteúdo todo desde o início, mas vão tendo problemas. No fim, acabou conseguindo fazer, né? Quase 2 horas de live, né? Com Uhum. bastante conteúdo, foi muito legal aí. Então nós vamos também, né? Eu acho que eu consegui falar já algumas coisas para o pessoal, Pro né? pessoal. Mas um pouco fora do combinado. Então, pessoal, por que eu pensei no Fernando, né? Quando eu pensei nessa parte da lavagem, eu queria trazer aqui alguém que tivesse muita experiência na parte da lavagem automotiva. Porque a lavagem automotiva ela não é novidade, né? Não é algo que nós inventamos hoje, né? Ou nem o ano passado, né? E é uma coisa que já vem, né? Eu sempre gosto dessa parte da história. Eu separei essa imagem aqui, Fernando. Ó. Tá legal, Tato. É Legal. 1924, né? O É. pessoal passando o carrinho ali para lavar a roda, né? Então, somente procurando sobre a história da lavagem automotiva, você vai achando imagens aí, né, bastante interessantes que você pode vislumbrar um pouco de como era na época, né, de Nessa como isso época, né? foi evoluindo, né, a tendência de automatização, né, uma tentativa sempre muito grande, acho que a partir mais ou menos da década de 50 para frente, que já começam as primeiras tentativas de automatizar esse processo. Hoje a gente sabe que muitos desses processos automatizados, eles normalmente causam danos à pintura do veículo, né? Infelizmente ainda Que a não. gente acaba chamando de risca rápido, né? Exato, né? É. Então, assim, aí dessa história e logo depois aí tem você. Conta um pouco aí, Fernando, como é que você começou nessa questão de lavagem, se foi lavando o carro. Fala um pouco aí pro pessoal Vamos te lá. conhecer. Bom, primeiro, boa noite a todos. Quero agradecer muito o convite do Tato. Quero agradecer também a presença de todo mundo que está assistindo a gente aqui. Mas tudo começou pela minha paixão por carro, desde pequeno, né? E eu acho que começou mesmo quando meus pais fizeram 25 anos de casado e eu fui inventar de jogar farinha em cima do carro do meu pai para deixar o carro todo branco e o carro acabou criando uma craca em cima do carro. E foi aí que acho que foi o trabalho, foi ali que eu comecei a estragar um carro, que eu fui Sim, estragando, que eu fui estudar para boa. saber como é que resolvia. Mas assim, desde criança eu já gostava disso, né? Eu comecei a polir carro em 91, eram dois amigos junto comigo, e cada um fazia uma parte do carro e a gente ia na casa das pessoas fazer esse trabalho, né? E depois de um tempo eu fui trabalhar numa loja de som de carro, onde eu oferecia a parte de polimento. E depois eu abri a No Touch em 2002 na Vila Olímpia, que era uma loja de estética, onde eu já lavava os carros com água quente, né, a 90 graus, levantava o carro no elevador para lavar as rodas por dentro, todo o carro eu já encerava, né? A única coisa é que o nosso mercado foi evoluindo, né, Tato? E a gente também teve que evoluir, né? Então, assim, muita coisa que eu fazia na loja foi a base de tudo, mas hoje a maneira que eu trabalho é uma maneira bem diferente da época da loja. É um pouco Sim. mais, Fernando, o mais que me vem elaborado. na cabeça aí nesse início é assim, já era uma tentativa de fazer algo detalhado, né? Algo Sim, diferenciado. Porque a gente tem sim. visto hoje essa questão do detalhamento vindo mais forte, mas eu acredito que sempre tiveram pessoas aí que eram mais caprichosas, né? Que Sim. queriam um detalhe a mais. Eu cito Aqui, como exemplo, pode falar, pode falar. não, aqui em São Paulo mesmo, era costume a pessoa levar o carro para lavar no lava rápido, né? E aí pararam as máquinas de rolo,
começaram a fazer as lavagens manuais, e existiam algumas empresas que faziam. Aqui em São Paulo tinha o Roberto Polimentes, era um cara que desmontava o carro inteiro para lavar, né? Tirava para-choque, tirava Sim. amortecedor. E depois tinha o Toninho, da Deep Cleaning, que também é uma outra loja que tem no Itaim. E o Toninho até falava, o Fernando Louco eu não acompanho, porque eles me chamavam de Fernando Louco. Sim, ia lá atrás dos detalhes, né? Queria É, fazer um trabalho diferenciado. E aí secar o carro você, com ar comprimido, né? Fazer essas coisas diferenciadas, já a gente entender. Mas sempre foi no teste, sabe, Tato? Cursos mesmo, eu só fui fazer mais pra frente, mas durante a loja foi sempre nos certos erros e acertos, sabe? Para sim, poder chegar num padrão, vamos dizer. mas até porque a época, essa questão da informação também era Não bem mais tinha. É, complicado, é. né? Não tinha essa divulgação. Hoje isso está em massa e por um lado Sim. é positivo, né? Porque a gente tem bastante acesso. Por É. outro, acaba confundindo um pouco, porque também acaba muita informação, é muita coisa, né? É. E isso acaba também travando um pouco. Então, É por isso que, assim, querendo ou não, a nossa profissão é uma profissão cara, até para nós, né? Porque não que a gente precisa ter todos os produtos das melhores marcas, não é isso. Mas você precisa ter de tudo um pouco. Porque a gente não pode criar uma receita de bolo para até fazer uma lavagem do carro, né? Eu achei muito legal o tema que você pegou hoje, porque assim, obrigado. a lavagem é uma das coisas mais importantes que existe no procedimento do carro, né? Tanto a lavagem de preparação quanto a lavagem de manutenção, né? Então, a lavagem de manutenção ela é mais importante ainda, porque vai total a direção é direta relacionado à durabilidade do serviço que foi feito no carro. Basta uma lavagem errada, você estragou o trabalho inteiro. Sim, concordo. Vamos falar um pouco sobre isso daí. Como é que é a sua abordagem hoje? Como é que você trabalha? Você faz o serviço completo, full detail, você faz as Isso, lavagens de manutenção, tudo você que faz. eu que faço. Então, Tá, assim, fala um pouco dessa questão do no touch, né? Porque o no touch em o inglês nome ele não foi. significaria o sem Sem, toque, né? sem toque, isso mesmo. Seria traduzido assim, seria sem toque, né? E Então seria justamente uma. Fale aí, para você. o nome veio da técnica que eu uso. Eu não uso a mão para tocar no carro, né? Então, justamente eu uso a técnica para você não ter que pôr o peso da mão em cima da pintura do carro, né? Para isso, qual a diferença, né? Eu tenho uma máquina que ela tem uma pressão muito boa e a vazão de litros por hora é muito boa, né? Isso, o pessoal me pergunta, poxa, como é que você faz aquela snow com aquela espuma super É concentrada? bastante shampoo. Bastante shampoo. Mas, na verdade, não é o shampoo. É a minha VAP que faz essa pressão toda com esse shampoo devido à vazão dela de ser 600 litros por hora, né? Então, é mais importante a pessoa investir em equipamento, né? E não só pensar no shampoo, porque o shampoo em si ajuda, Legal, legal. né? Vou colocar aqui, Fê, para você estar falando, para o pessoal ir acompanhando. Isso, Então, depois a gente isso, tá vendo? passa as redes Esse sociais aí carro, do Fernando. esse carro veio para fazer a lavagem de manutenção, mas esse carro nunca tinha feito serviço comigo. E o que eu estava fazendo aí nesse caso? Eu estava aplicando um shampoo que é um shampoo de preparação, ou seja, normalmente os shampoos de preparação, ele tem aquele cheiro cítrico, né? Certo. E ele o que acontece? O shampoo cítrico, ele tem um poder de diluição da sujeira e de qualquer gordura de cera que o carro tenha. Isso faz com que a pintura do carro fique seca e fique preparada para você poder começar ou fazer uma correção ou fazer uma descontaminação, né? Então, a gente sempre é bom analisar que tipo de shampoo nós vamos usar para qual tipo de situação. Até mesmo, se a gente quiser estragar um trabalho de uma pessoa, é fácil, é só usar o shampoo errado que vai acabar aparecendo defeitos que não eram para aparecer, né? Então, esse carro aí, por exemplo, ele já está pronto. Nesse caso, eu fiz a lavagem e fiz um enceramento, fiz a descontaminação e um enceramento com uma rota orbital. Não é o caso do Full Detail. Então, é um carro que eu fiquei aí 6 horas trabalhando nele. Ele tinha contaminação de tinta branca
E aí eu fiz esse trabalho de um enceramento porque o cliente não queria fazer um trabalho muito elaborado para não ficar uma coisa cara. E aí eu atendi e deu para fazer dessa forma. Essa Audi, por exemplo, está fazendo a lavagem de manutenção. Esse carro Legal. ele foi aplicado coaching nele há um tempo. E aí só eu lavo esse carro uma vez a cada 2 meses, vai. E aí é só feita o enceramento toda vez que eu lavo. O que a gente tem de vantagem hoje também, né, Tato? Lançaram-se algumas coisas à base do SO2, né, que é o wet coat, é o revestimento molhado, né, que o pessoal fala. E esse produto é muito importante na hora de fazer uma lavagem de manutenção. Muita gente às vezes nem sabe, né, que existe esse produto, né? E você aplica ele com o carro molhado, você remove ele com água e depois você só faz a secagem do carro, né? E parece que você passou uma cera rápida no carro e o carro ele está brilhando e lisinho, né? Legal. Fê, obrigado por Oi. essas considerações por enquanto, né? Vamos fazer Imagina. algumas perguntas assim, né? Quando eu vejo esse trabalho, algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, no sol, né? Como é que eu lido com isso? Lavar Ah, o carro no sol é uma coisa bastante polêmica, né? sim, Porque teoricamente é errado, né? Vamos sim, chamar assim, né? Como eu falei no início, não há certo e errado, mas é polêmico lavar o carro no sol. Como é que sim. você considera isso? Como é que você lida com essa questão aí do Eu, sol para por você fazer as exemplo, suas lavagens? eu tenho uns horários aqui que eu tenho complicações sérias com o sol, né? Então, por exemplo, eu sempre começo a trabalhar, se eu vou trabalhar no sol, depois das 2 da tarde ou até às 11h30 da manhã. Então, entre Certo. 11h30 da manhã e 2 da tarde, eu não trabalho. Se eu vou ter que trabalhar com shampoo, tá? A não ser, eu tô falando isso no verão. Acontece muito aqui, por exemplo, na frente da minha casa, o sol, ele se põe na frente de casa. Então, justamente é algo que é ruim para mim, porque ele acaba dando toda a volta na frente e depois termina no fundo lá na frente com o sol incandescente em cima do carro. Então, assim, a questão é a seguinte, eu não deixo o carro exposto ao sol, todo shampoo que eu for passar é shampoo de manutenção, então, por exemplo, de qualquer forma, ele é biodegradável, ele tem carnaúba na composição e ele não vai manchar, tá? Outra coisa que eu dou de conselho, sempre quando a gente for, existe a maneira de você molhar o carro e você lavar o carro com a VAP, né? Por isso que é muito importante o profissional sempre olhar se não tem nenhuma repintura no carro, se não tem nenhum descascado de verniz, principalmente no carro que você nunca fez. Por quê? A distância da VAP é a distância do leque que você vai trabalhar da água do carro, no carro. Quanto mais perto, mais rápido você tem que trabalhar com o leque, para Perfeito. justamente evitar de Sim. descascar um verniz. E eu normalmente vejo o pessoal trabalhando assim, jogando a água de cima para baixo. Eu faço ao contrário, eu jogo de baixo para cima. Se você joga de cima para baixo, você está deixando o shampoo todo cair no chão, né? E você fazendo de baixo para cima, eu estou fazendo o shampoo subir novamente e ele continuar ativo e tirando a sujeira. Só que eu trabalho, imagine que a peça do carro está aqui, eu trabalho com o leque super perto, só que rápido. Eu vou usar o leque como se ele fosse uma vassoura de água para ir removendo a sujeira do carro. E eu vou desenhando passo a passo. Vamos falar uma questão assim sobre o enxágue, né? Antigamente era falado que o segredo de uma boa lavagem para você evitar riscar o carro era usar enxaguar com bastante água e água em abundância aí. A abundância. Mas era E porque os shampoos tinha uma concentração muito grande de acidez e mesmo você jogando água, o pessoal já lavou, quantas vezes o pessoal já não inventou de lavar carro com detergente de casa, até mesmo sim, Omo, sabão em né? pó, Sabão em pó, exatamente. sim, Então a concentração é muito forte de acidez e você jogando água, ele vai continuar fazendo espuma. A gente acha que o shampoo já saiu todo e não saiu. Agora, com uma pressão de água boa e o shampoo correto, não tem, isso não tem mais necessidade. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma lavagem até, Tato, eu chego a usar mais de um shampoo. Eu não uso um só e já me contento com a lavagem. Eu vou sempre analisar o tipo de lavagem que eu estou fazendo e saber se realmente eu consegui remover totalmente a sujeira para não ter que esfregar o carro. E se eu tiver que esfregar, eu tenho uma luva específica para fazer a esfregação, onde eu vou usar até 3 tipos de baldes diferentes com água, um balde com shampoo, e o shampoo tem que ser de manutenção, e 2 baldes com água.
né? Fernando, eu vou ter Oi. que ir interrompendo para a gente ir falando um pouco sobre Tá. os tópicos que podem interessar o pessoal aí. Por exemplo, essa questão dos baldes, né? De novo, quantos baldes são necessários para fazer a lavagem automotiva? Mas vamos considerar assim, dessa forma ampla, né? Não da forma estrita, né? Por ampla eu digo, o seu método no touch, normalmente o ideal seria sem nenhum balde, né? Sim. Mas e havendo essa necessidade dos baldes, quantos baldes? Por que esses baldes? Tato, eu gosto de 3 baldes e quanto mais luvas a gente tiver, melhor. Tá? Não uma luva só. E outra coisa que eu também falo, nunca colocar a mão dentro da luva. Porque cada profissional tem um peso de mão diferente do outro. Às vezes a pessoa tem a mão pesada para algumas coisas e você não pode usar peso para lavar o carro, né? Então eu sempre gosto só de deslizar com a luva em cima do carro, sem colocar a mão dentro dela, porque você está induzindo o peso da tua mão em cima da luva. Então você só tem que realmente só puxar com 2 dedos a luva e para poder lavar o carro, para justamente Então, evitar os micro-riscos. tá, e aí você usaria outros baldes para fazer esse A enxágue. Então, lavagem é a lavagem da luva, né? que eu acho interessante é isso. Então, pessoal, independente do número de baldes que vocês vão usar aí, se são dois, três, cinco ou 10, né? É Sim. importante compreender essa ideia de que A importância do sistema dos 2 baldes, né? Que dos é baldes é, enxaguar a luva, né, para evitar reincidir aquela sujeira de volta que potencialmente vai causar aí alguns micro riscos, né? quanto mais luvas tiverem, melhor, porque assim, cada área do carro suja de uma forma diferente. Nós podemos dizer, por exemplo, que o teto, o capô e o porta-mala, as partes planas, elas sujam da mesma forma. Depende muito. Por quê? Se o carro pegar a estrada, ele já não suja igual a um carro que anda na cidade, né? Então, por exemplo, você pegar quando que suja muito um carro, quando que um carro contamina? Quando ele está numa estrada com chuva e levanta aquele spray. Aquele spray acaba contaminando o carro tanto com piche. O pessoal pensa, eu peguei piche no dia de sol. Não é, é no dia de chuva. No dia de chuva de asfalto fresco, você acaba levantando muito spray junto com o asfalto e aquele asfalto acaba colando no verniz do carro, né? Sim. Então vamos ver, vamos mais para essa dinâmica aí. Você chega então o veículo para fazer uma manutenção, você inspeciona esse Sempre veículo análise. aí, Eu faz faço essa análise. análise, pergunto para o cliente como é que ele usa o carro, se ele usa todo dia. Só de olhar a sujeira eu já sei falar para o cara se ele usa todo dia ou não, né? Por exemplo, essa lavagem que eu falo da durabilidade da minha de manutenção de durar 30 dias, é se a pessoa usar realmente o carro todos os dias, né? A gente vai usar produtos justamente para poder ter uma durabilidade maior o serviço, né? Tá, e aí o que você tem em mente quando você vai escolher, dentre todos esses shampoos, qual você escolhe, assim, qual que é falar algum preferido seu, ou falar um pouco mais dessas etapas, né, vamos tentar falar um termo aqui, chave, a pré-lavagem. Pré-lavagem. O que é uma pré-lavagem? Será que ela se inclui naquilo que eu falei logo no início da live, da repetição das etapas, né? Seria você Sim, lavar o carro uma vez, lavar uma segunda vez, ficaria melhor, uma terceira sim. vez. Eu quero também que você fale sobre aqueles cantinhos mais encardidos, como é que você vai trabalhar neles, se você trabalha antes, durante, depois, como é que você faz isso daí. Então, fala um pouco aí para o pessoal que Vamos vai lá. ser interessante para a gente acompanhar. Vamos falar então de 2 situações. O carro que nunca veio para mim e vai, por exemplo, eu não vendo lavagem de manutenção para carro que nunca fez nada comigo. Isso é Eu só vou. interessante, é uma boa É, conduta e enquanto eu consegui fazer isso, eu fiz, né? O sim. momento que quando você vai até se lembrar quando você tinha loja e tinha que atender vários carros, aí você já não consegue mais Não consegue fazer controlar, isso. É. mas trabalhando com detalhamento sozinho, né? Aí você consegue fazer Porque esse tipo de oferta. a ideia sempre, Tato, é assim: se a gente já insere o carro, o cliente confunde que já seria um full detail. Na cabeça dele o carro tá bonito, né? Mas não é o grau que a gente trabalha. Então eu vou muito dentro do perfeccionismo de cada cliente. Claro que o meu tem que ser maior que o dele,
mas eu não vou também chegar para o cliente e falar, olha, o seu carro só vai resolver com full detail. Por exemplo, aquele Jetta que você mostrou no vídeo, é um carro que nunca fez nada e eu consegui vender um serviço para ele que não ficasse caro, mas eu fiquei 7 horas trabalhando no carro. Então, a questão, vamos lá, da lavagem a pré-wash, né, que você estava falando, a pré-lavagem. A pré-lavagem é uma das lavagens mais importantes que tem, porque é a hora que você vai conseguir tirar os primeiros cristais de sujeira do carro, né? Eu gosto sempre de começar pelas rodas, né? Por quê? É a hora que eu estou menos cansado. Então, as rodas é uma posição que você vai ter que trabalhar de uma forma chata, e você vai acabar forçando o teu ciático. Então, quanto mais rápido você se livrar dessa dor, melhor, né? Você não vai deixar para fazer a roda no final, porque vai te cansar mais. Isso eu estou falando a minha maneira de trabalhar. Sim, cada um vai ter a sua, né, a sua preferência, mas até aquela questão também que eu falei no início, de você estar com o carro molhado, sem secar e ter que trabalhar a roda, vai gerar mancha de água, Mancha de né? água no carro, E mesmo que você seque, né, e depois você vai trabalhar aquela parte Sim, muito suja, vai respingar na pintura limpa, né? E tudo isso geraria um retrabalho. Então eu também, claro que deve haver algumas exceções, né? A gente não tem como regra, mas a limpeza das rodas, né, da caixa de rodas, antes de iniciar a lavagem, é uma boa prática. é uma Então, boa na sua prática. opinião, É. tá? Então, por exemplo, logo de cara, você pode até já fazer uma snow, depois que terminei as rodas, tá? Uma outra questão que eu depois quero falar das rodas é com relação ao iron, né? Eu vejo muita Tá. gente usando o iron em excesso e não é uma coisa para ficar se usando sempre em todo o carro, né? Por exemplo, o pessoal, o carro veio fazer manutenção, vou passar iron de novo. Não é assim. Ele vai ficar roxo, por quê? A roda sempre vai ter partícula ferrosa nela por causa da pastilha de freio. Mas não significa que isso a gente já não conseguiria fazer numa lavagem, né? Então a descontaminação de roda é uma coisa muito específica. Se o carro pegar a estrada, e por exemplo, o Iron não tira piche, né? Por isso que até a CarPro lançou o Iron X, né? Ele tem o Tar TAR, X. né? TAR Tem o X, que Tar é X, isso. E tem o que é o Iron Trix junto com o também, X. né? É Que o aí Trix, removeria tudo, tudo, né? O exatamente. piche, O o piche. ferroso. São É, produtos muito, muito bons. muito bons. Mas assim, são produtos que assim, a maneira correta de trabalhar, você jogaria o iron na roda e secaria ele com uma microfibra preta, né? Não vamos deixar nenhuma microfibra amarela virar preta. Então pega uma microfibra preta e você já passa o pincel para poder fazer aquela ação dele de limpeza e depois já seca com a microfibra. Não bate a VAP, porque aquele produto, ele é muito ácido e ele vai contaminar o freio do carro. Então você vai acabar tirando aquele verniz que vem na pinça, que às vezes é de ferro fundido, e vem envernizada, ela vai fosqueando com o tempo. Então, assim, eu não acho que é uma coisa muito legal, né? O pessoal também falou que o Iron é bom para tirar ferrugem. Só que eu não vejo isso como 100%. Você falar que você vai remover a ferrugem com ele, que não é bem assim. Sim, para algumas Para peças algumas tem situações, antiferrugens, mas para limpeza eu achei até interessante essas indicações do Iron para ferrugem, até saindo um pouco do tema, né? Uhum. Mas para concreto em obra, né? Quando Sim, fica aquela sim, marca e tal, sim. ele atua legal também. É uma... Mas, por exemplo, o concreto também, se a gente é uma maneira legal também, o limão. O limão ele consegue amolecer o concreto. A única coisa que precisa ver, se as pessoas tiverem acidez na pele, precisa tomar cuidado porque o limão pode machucar a pele, né? Então, é por isso que o Iron até nesse ponto é melhor por causa disso. Fer, então tá lá, você pegou o carro, fez a limpeza aí das rodas e agora? Como é que você vai... Vou fazer a pré-lavagem do carro, tá? Só, Fiz a... presta atenção nesses termos aí, pré-lavagem, tá? Alguns já fazem, né? Para alguns Sim, é mais óbvio, mas eu vou querer fazer mais detalhado porque tem pessoas aí com várias, com diferentes experiências, né? Alguns que já trabalham de uma sim. forma, outros de outra. Então é legal a gente fazer isso mais detalhado para o pessoal poder acompanhar desde o início aí. Então vai lá, A, pré-lavagem. a pré-lavagem, a vantagem que tem da pré-lavagem é justamente o quê? É aquela primeira remoção, é a hora que eu uso a VAP de baixo para cima. Então eu já apliquei a Snow no carro e eu vou pegar a VAP e vou bater água de baixo para cima. Só nas laterais, por quê? Principalmente perto das caixas de roda
e onde vai o spoiler lateral do carro, normalmente que é a caixa lateral, inferior, é onde Sim, acaba sujando mais. E verdade. só que assim, não é, às vezes, não é aquele produto não teve resultado, né? Uma coisa que eu também uso como técnica, se a gente começou a fazer uma tarefa e em 4 minutos não deu resultado, para que está errado, tá? Tá, pode ser, é interessante. Porque assim, Tem bastante sentido. porque passou de 4 minutos, pode começar a estragar em 4 minutos e pode começar a não dar resultado em 4 minutos. Né? Então, a pessoa já tem que ter aquela noção de que, tipo, eu estou testando um produto. Por isso que, assim, eu acredito muito que, assim, é o profissional que faz o produto, não o produto que faz o profissional. Sem Né? dúvida. A gente que vai definir qual o setup que nós vamos usar, até do shampoo de preparação, que é no caso a pré-wash. Por exemplo, se eu quiser usar um multicar da Cadillac para fazer a pré-wash, eu posso. Eu vou usar isso aqui de produto, o resto de água numa garrafa de 1 litro, e eu não vou usar ele inteiro. Não é que eu vou passar ele até acabar. O carro ficou branco, deixei ele agir uns 4 minutos, já venho com a VAP e venho tirando. Temperatura ambiente, a gente está falando no Brasil. Né? A pessoa que estiver lá no norte, nordeste, não pode trabalhar na mesma temperatura que a gente. De fato. Esse tempo vai ser menor, ele não vai poder deixar 4 minutos lá. Às vezes até a umidade do ar, o ambiente é diferente daqui. Né? Então, eu vejo isso como... a gente não vai lavar o carro, a pré-wash é o que você falou, a gente não vai conseguir já dar o acabamento no carro, e precisa tomar cuidado com aquilo que você falou, sem manchar a pintura, não é deixar o carro lá secar. Né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho poço, né? Então eu tenho que tomar cuidado, porque o calcário que tem na água também forma o water spot, né? Que é aquela mancha de água. Sim. Agora, e nem sempre a gente consegue uma remoção simples. Então você tem que bater água o tempo inteiro, já faz uma segunda snow, só que daí eu vou fazer uma snow com um shampoo que tem a carnaúba, por exemplo, um shampoo, o Camaleão da Nobre. Tá? Certo. Pode usar ele já vai dar uma mega espuma e ele já deixa um toque de semi-seda, vai? Porque imagine que é um carro que a gente nunca mexeu, é a primeira vez do carro. Então, ou a gente pode usar o Orange da Cadillac, ou podemos usar até o outro de manutenção da Cadillac, eu não sei o nome agora. Mas é o outro, eu não sei. Eu estou dizendo Se assim, alguém Tato. souber, escreve aí, pessoal. Se alguém Isso. souber os nomes dos produtos, quiser contribuir, pode escrever aí, por favor. E, gente, uma coisa que eu quero deixar claro também, não é porque o produto é importado que é o melhor. Né? A gente tem que defender a nossa bandeira brasileira também, porque a gente tem muito shampoo nacional muito bom. Né? Bem falado, Fernando. Bem Muito falado, bom. né? Então, assim, eu acho que assim, o brasileiro tem mania de falar, é brasileiro, então não presta. Não, não é assim. Eu uso muito produto nacional, acho muito legal a gente poder ter, por exemplo, já aconteceu de eu trazer produto americano que não tira a sujeira brasileira. Né? Então, não adianta nada. Né? E a culpa não era, eu estava fazendo a diluição errada. Não, cheguei a usar até o produto puro e não resolveu a situação. Então, assim, eu acho, o Monster, ó, o pessoal está falando. Obrigado, gente. Monster, boa. É isso Obrigado, aí. pessoal. Obrigado. É o High Obrigado. Shine. É o High Shine, o Diego também falou, é isso mesmo. É isso aí. Gente, obrigado. É o Monster da Cadillac, é esse mesmo. O V-Flock da Vonix. A Vonix também é outra empresa muito boa. Tem muitos produtos excelentes. Né? A única coisa que a gente tem que lembrar de uma coisa, Tato. A propriedade do produto foi feita para tal finalidade. Não, por exemplo, é que nem falar, vamos pegar um shampoo que faz tudo. Não existe. Né? Não existe. E cada carro, eu não decoro o setup. Para cada situação, eu vou usar um tipo de situação. Se você me perguntar qual shampoo eu usei no último carro, eu não lembro. Tá, isso é fruto de vários testes que você foi Sim, fazendo. Você sim. montou aí uma prateleira, né, vamos dizer, de produtos e opções para você atuar de acordo com aquilo que você avalia e com Ó, isso fazer o para não ficar serviço. para trás, o Felipe comentou aí, ó, a EasyTech também é muito bom. A EasyTech é ótima. Adoro os produtos deles também. Boa. Legal, legal isso, pessoal. A gente está aqui não para defender uma marca, né, nem para meter o pau em outra, não é nada disso. É para Ó, realmente ressaltar o que é bom. Rafa, eu uso os produtos da Lincoln, o shampoo da Lincoln é muito bom também, o APC Também, da Lincoln também é muito bom. verdade.
Tem bastante produto aí, bastante opção, pessoal. Então, legal, Fer. Aí fizemos essa pré-lavagem. Depois você faz essa lavagem com esse shampoo aí da Carnaúba. Isso. E, Aí eu cara, um bato a processo meio água, genérico. Vai lá, continua é, aí. Vamos eu fazer bato esse a água com a processo. VAP. Eu bato a água com a VAP e o que eu faço? Eu tiro a mangueira da VAP e vou jogar água corrente no carro, tá? Legal, legal. Isso Por ajuda quê? A bastante a bastante enxugar, já a deixar o carro enxuto, né? enxuto, exatamente. Aí eu vou olhar se a sujeira realmente foi removida na segunda lavagem. Se não foi, eu vou repetir o processo. Então eu tenho que estar toda hora analisando que tipo de sujeira eu estou lidando, Tá, tá? então vamos dizer que você acabou essa etapa, você fez esse enxágue, você não encostou a mão ainda no carro, Não, você não. ainda não optou Aí o que eu por. vou fazer? Eu vou pegar um pincel, 3 pincéis, de 3 tamanhos diferentes, pegar um APC, alcalino, e vou começar a limpar as borrachas do carro, tá? E todos os cantinhos do carro. Depois, o que eu vou fazer antes disso? Vou fazer a lavagem do motor do carro, que eu também faço com pincel, tá? O pessoal até me Certo. pergunta, eu aplico Snow no motor, Tato, o pessoal até fala, nossa, você vai jogar Snow, depois vai meter a VAP. Não, eu só aplico a Snow com o produto específico para diluição daquela graxa que a gente está tendo. Só que não é um produto só. Muito trabalho é feito na mão com o pincel, né? Principalmente do motor. Às vezes o motor é uma parte que ninguém gosta de limpar. Então, às vezes o carro tem 8 anos, faz 8 anos que nunca lavou o motor. E aí tem aquela parte Sim. encrustada de graxa na frente. A gente tem que... Só que para cada situação, eu chego a usar 6 tipos de produtos diferentes. Né? Tá Então eu vou ter que bem. usar 6 pincéis diferentes. Né? Eu não vou contaminar o pincel. Sim, a gente vai entrar mais nesses detalhes, desses tipos de sujeira e tal, e motor, quando eu entrar com o Jason, né? Aqui a gente vai falar um Tá, pouco mais dos tá bom. Vamos processos falar dos da. processos de lavagem. Isso. Até para deixar claro para o pessoal aí, né? Já fazendo as perguntas, pessoal, nós vamos procurar dividir dessa forma, né? Falar mais essa questão da lavagem com o Fer e da questão dos produtos, dos alcalinos e tal, para falar com o Jason, tá? Mas sem prejuízo, lógico, se tiver alguma coisa aí, o Fernando, eu abri essa porta para ele hoje, para ele falar o que ele quiser. Né? Então, Ó, eu vi Fernando, o uma que você pergunta. quiser, você pode falar aí, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com o Ó, uma coisa pessoal. que eu faço, se eu uso um produto ácido, eu neutralizo ele com um alcalino para a gente chegar numa parte neutra para não ficar afetando. Que fizeram essa pergunta aí. Por exemplo, se eu vejo que o produto está muito forte, a sujeira está muito pesada, eu joguei um produto muito forte, eu vou jogar um produto mais fraco justamente para quê? Para neutralizar aquela situação da sujeira. Né? Isso na pintura. Sim, Tá? tá. É. Essa questão da neutralização, Uhum. ela também é algo que a gente vai procurar É o do tratar Jason. Eu também acho que depois, tá, desculpa. porque é algo, não, sem problema, mas é que, assim, a gente tem essa questão de neutralizar os produtos, né, Sim, como uma regra, faz isso, joga o outro sim. para neutralizar. A questão é que na prática, quando você mistura uma quantidade de um produto diluído de uma forma com a outra quantidade do produto diluído de outra forma, essa neutralização nem sempre é igual àquela que a gente põe no papel. Exatamente. Não Isso existe. mais isso é Não, não igual dá. aquilo, né? Por Então isso que tem a gente tem que sempre se ligar no tempo. Né? Eu te falei dos 4 minutos por causa disso. Não deixa passar mais do que 4 minutos, já justamente para não causar nenhum problema na hora da lavagem. Sim, olha, deixa eu só mostrar aqui algumas das figuras aí dos motores, das coisas que a gente vai falar. Nossa Senhora. Essas figuras foi o Rodrigo Papagaio, que está assistindo aí, de Tapejara, né? Que mandou para mim. Então nós vamos debater aí sobre o produto, tipo de sujeira, vamos entrar sobre a parte do pH também. Mas como eu falei, um pouco mais para frente, vamos passar a receita dele, né? Uma receita que a gente Esse, passou há esse é um bastante caso aí, tempo. Tato, que é um carro que nunca fez nada, tá vendo? Olha o grau de sujeira que tá aí. Sim. Né? Então tem bastante coisa aqui para a gente entrar. Então vamos continuar aí. Você Vamos. foi ali nas borrachas, nos cantinhos. Isso.
Aí eu vou catar os detalhes, né? Eu sempre olho o carro como uma coisa grande que depois eu vou procurando as partes pequenas, até chegar na menor parte, né? Então, aonde entra o detailer, né, nessa hora? É no grau de perfeccionismo, né? Fer, o que eu falo aqui, cara, é assim, você, como profissional da estética automotiva, você tem que procurar no carro, olhar o carro como um todo e identificar defeitos que estão matando aquele carro. Sim. Então, às vezes é um cantinho encardido ali, às vezes até um parafusinho enferrujado, alguma coisa que está destacando uma borracha mais encardida, a E às própria vezes você já mancha de pegou, água. às vezes você já pegou uma situação parecida, você já não esquece nunca mais. Duas situações você não Sim, esquece mais: quando você erra e quando você acerta, né? Duas sim, situações que você nunca vai esquecer. O dia que você errou, exato. você não vai esquecer e aquilo vai te servir como lição daqui para frente. E não é porque a pessoa é profissional. O profissional, ele se difere quando aquilo que levava 1 hora para fazer, hoje você leva 10 minutos, né? Sim, É tem isso. produtos, tem técnicas aí. A água quente você tem usado ainda ou não? Não usa mais a água quente? A água quente eu não uso mais, eu usava água quente na época da loja, mas é que como eu não posso instalar um trifásico aqui na rua, não me deixaram, mas eu tenho as máquinas ainda. Hoje eu levo para lavar chassis num lava rápido que tem aqui, que eu alugo um tempo elevador para poder usar o elevador, e aí tem um menino que me ajuda lá a fazer a lavagem. Bacana, cara, e É, você vê, o tempo passa rápido, né? A gente queria falar tanta coisa, até mesmo de quando você trabalhava aí com mais volume, quantos funcionários você chegou a ter, como é que foi essa questão aí também é uma coisa legal, porque tem várias sim. formas, né? Hoje você trabalha com um carro de cada vez, mas você já nem Já sempre foi tive. assim, Não, né? não. Eu já tive épocas que eu fazia 11 carros por dia, né? Então, é uma linha de produção diferente, é um outro tipo de trabalho, mas assim, você não precisa ter um quartel de gente para fazer um negócio bem feito. Às vezes você pode Sim, fazer 11 carros com 2 pessoas te ajudando, né? É só você ter sim. uma sequência certa de como começar o trabalho, né? Exato, essa é a questão de otimizar, né? Sim, De fazer realmente um projeto e de avaliar, porque quando você avalia corretamente, você trata corretamente. é, Não tem, seria como você vai no médico, ele te dá um diagnóstico de uma coisa e opera o outro pé, né? é. Não É vai que solucionar. hoje foi a gente cutucando o formigueiro, né? Porque a gente começou num assunto que abrange muita coisa, né? Eu acho que é legal a gente dividir por... a lavagem é uma coisa super importante de ser falada, tá? Quanto ao negócio da minha loja, é o que a gente tem que sempre lembrar. Eu tive a loja por um período, assim, eu só tive que fechar por questão do aluguel, né? E mais uma coisa que eu dou de recomendação para todo mundo que tem estética: carro ocupa espaço, então precisa ter área grande, infelizmente, porque se você tem uma área pequena não adianta. Sim, é importante essa questão, né? Para ficar manobrando muito, tudo isso acaba perdendo tempo, Perdendo muito tempo, é. né, para trabalhar. Boa observação. Mas vamos terminar de lavar esse carro Vamos, aí, Fê. vamos, Vamos vamos. terminar. Vamos lá. Então vamos, ó, depois que eu passei os pincéis, eu vou cuidar dos vidros, né? Eu vou bater uma água corrente nos vidros para saber como é que está o grau de contaminação de chuva ácida ou água de poço, né, que é o calcário, e já vou fazer a descontaminação dos vidros. Eu gosto muito também dos produtos da Alcance, uso bastante o OxiClean, né, nessa situação. Legal. O que dá para se usar também é aquela esponja que tem aquela fibra que não risca as panelas de casa, sabe? Aquela azul ou a rosa. Você pode Sim, usar em pequenas áreas, só precisa tomar cuidado quando o vidro é blindado, porque carro blindado, ele tem, mesmo ele sendo de vidro, a última camada, algumas situações já pode acontecer do vidro ficar embaçado. E isso, então, precisa tomar muito cuidado. Mas certo. quando o vidro não quando o vidro não é blindado, pode passar, que não tem problema nenhum. E ele tira a contaminação. E você faz o teste. Por exemplo, quando que você sabe que um carro está tratado ou não? Joga água nele. O jeito que a água cair, você já vai saber se o carro tem alguma coisa ou não. Né? Por isso que, às vezes, o cliente pode nunca ter vindo aqui, mas eu vou bater água no carro e saber como é que a água está se comportando em cima da pintura. Ela formou aquele filme de água ou não?
Então, só o jeito de cair a água eu já sei, e eu não vou estragar o trabalho do outro profissional que fez alguma coisa no carro. Eu só vou melhorar, né? Legal, bem interessante. É isso que eu falei, né? No início, eu não sei se você estava acompanhando, mas aquela visão de pegar um carro que vai fazer um polimento e lavar ele sem qualquer critério, porque você vai polir mesmo, né? Então, Exatamente. isso hoje, para quem sabe tirar risco do carro e não quer colocar mais risco, né? Então, é muito comum a gente ver aí o pessoal trabalhando, às vezes com aliança, relógio, né? São coisas, pessoal, não é querer pegar no pé, cada um trabalha aí da forma que quiser, mas basta né, um pequeno acidente aí, você causar um dano no veículo que muitas vezes é irrecuperável. Ó, uma coisa que eu fico muito chateado, que eu vejo muita gente, o pessoal não cuida nem das máquinas, né? Eu, por exemplo, gosto de colocar uma microfibra no chão para apoiar minhas máquinas, eu não deixo ela no chão, né? Então, assim, sempre cuidar do equipamento é muito importante. Para tudo. Fê, É, dá uma dica dos insetos aí, os seus clientes, eles viajam muito aí, pegam muitos insetos nas pego. estradas. Então, os mosquitos, eu evito de usar aquelas luvas que tiram mosquito, porque dependendo da situação do carro, você pode até danificar e vai criar um problema maior para você, né? Então, Sim, dependendo da situação, se você bater um APC ali em cima do mosquito ou um produto alcalino em cima, você vai conseguir, porque ele é uma sujeira orgânica, né? Então você usa perfeito. produto alcalino. Aí você jogando ele lá, a VAP, ela faz o papel da tua mão, ela vai remover 100%. O que não remover é porque o produto estava com a diluição errada, Sim, tem que né? acertar a diluição. A A diluição. buchinha de inseto, ela é útil e até em superfícies mais resistentes um pouco, né? Sim. Se você sabe que é aquele verniz bem sensível É, e você tem que evitar, né? tem que Para evitar. Na verdade, se você ficar com água corrente e ela bem molhada, e você pode até borrifar um pouquinho de APC em cima, aí você vem com água corrente em cima, ela não vai riscar. Mas o problema é que é uma técnica que a pessoa vai levar uns 3, 4 carros para ela ir pegando o jeito de fazer dessa forma. Ela vai acabar riscando bastante e vai falar, puxa, isso vai acabar riscando o carro. E risca mesmo. Se a pessoa. Por quê? Porque é a questão de novo, Tato. Peso da mão de cada profissional. Cada um tem um peso diferente, né? O peso da minha mão já não é igual ao teu. A gente, né? Tipo, às vezes você vai ter que aliviar o sim. peso, ou eu vou ter que aliviar o peso. É sempre isso, para tudo, não só com a politriz, com a luva de lavagem é super importante, né? Falar que o carro nunca risca, mentira, né? Então, Não, risca, a gente sabe. risca. E em relação então a essa técnica de não encostar no carro, do percentual assim de 0 a 100%, quanto de sucesso você tem aí? Quanto você tem evitado pôr a mão nos carros? Pode ser um número aí aproximado para a gente ter uma ideia. Ó, vamos falar numa escala de 0 a 10? Isso, vamos lá. 8,5, 9. Tá, você tem conseguido fazer isso então sem tocar na Sem tocar. superfície. É isso. Legal, Então, isso é assim, interessante. secar o carro também, sem arrasto de pano, né? Você não vai pegar o pano e sair arrastando. Vai dobrando em cima do carro. Ou faz o leque de água, se o carro já tiver já com alguma Com proteção, proteção, a gente acaba usando o faz leque um de água. leque. Sim, eu gosto, se você quiser até falar, se você tem esse costume de fazer uma lavagem antes de aplicar proteção, ou Sim, como é que você eu faz, né? faço. Eu sempre gostei muito de trabalhar dessa forma. Eu também, Tato, porque Então, entrega muito mais o trabalho, né? Depois você faz uma correção, tudo. Eu gosto de lavar o carro porque mesmo que tenha os pós, né? O pó acaba entrando em lugares que você não vai ter acesso e a água tem acesso. Então você sim, consegue. É o que eu falo, a minha VAP é a minha vassoura. Ela varre o carro. é uma boa opção. Eu É, procuro remover com o ar, o pincel, todo o resíduo de pó que eu tenho, o possível, né, para tirar, não deixar tudo só para VAP, né, não confiar também sim, tanto, né, e sim. fazer essa lavagem, secar o carro nesse leque de Tato, e água. ó, eu tive que me adaptar, cara, porque aqui dentro do condomínio eu não tenho compressor. Eu não tenho nem Ah, compressor e nem isso, máquina a vapor. Então, assim, é para você ver como às vezes a gente tem que se adaptar às situações, né? Você imagine, eu tinha uma loja onde eu tinha tudo lá e eu tive que me adaptar com as coisas que eu tenho hoje em casa,
né? E não é por causa disso, é isso que eu quero deixar claro para todo mundo que está assistindo a gente. Independente do lugar que a gente trabalha, se a gente ama o que a gente faz, o trabalho vai sair bem feito. Boa, Fê, ótima mensagem. É legal ouvir isso de você. Aí, pessoal, um profissional com essa experiência, né, com essa qualidade de trabalho, dando essas dicas aí em relação à humildade, né? Isso aí, para mim, é muito legal. Admiro muito isso, Fê. Ah, Só tenho a imagina, Tato. agradecer aí. Cara, é por isso que nós somos amigos, né? E todo mundo que está assistindo a gente aqui mesmo que não me conheça, eu quero que saiba disso. A gente é amigo, sabe? Não tem, eu não conseguiria ser falso com você, nem você comigo. A gente está falando exatamente o que a gente vivencia. Eu vivo só disso. Eu trabalho só de detalhamento de carro. A gente está nesse ramo porque a gente ama. Todo dia vai lançar produto novo, mas não é por causa disso que a gente precisa sair comprando tudo, né? Aproveitem sempre tudo que vocês têm, tentem tirar o máximo de vocês todo dia, porque uma lavagem bem feita é o nome de vocês que está indo para frente. Boa, Fernando, legal, cara. Para tudo, né? Para preparar, então volta aquele assunto. Você terceiriza para você vai fazer o polimento, você terceiriza essa lavagem, você paga às vezes R$ 30 para o cara lavar o carro, o cara lava mal o carro, né? Porque você Sim, pagou só R$ 30 e acaba causando novos danos, novas marcas ali. Então ali você não economizou nada. No caso não, eu tentei já terceirizar isso, acabo tendo que lavar o carro de novo. sim, Tato. É por isso que eu falo, eu peço para o cliente sempre manter o carro comigo. Senão, porque eu falo assim, eu só vou aplicar o coaching no seu carro se você for lavar o carro comigo. Não é que eu quero transformar o cliente, mas eu quero fidelizar meu trabalho. Eu quero ver, inclusive, eu vou usar os carros dos clientes para saber a durabilidade do meu serviço. Né? Porque é muito fácil o pessoal falar, esse coaching aqui dura 5 anos. A gente viu algum carro com 5 anos já antes de aplicar? Não. Como é que esse carro foi Quando lavado? lançou, né? Quando lançou já tinha essa questão dos 5 anos, mas ninguém nunca tinha visto, né? E hoje a gente já tem esse retorno, né, dos coaches que começamos a aplicar ali Sim, atrás, sim. né, e já vai tendo esse retorno. Mas é bem interessante, porque essa questão da vitrificação, você não vende esse serviço pelo bolso do cliente, mas pelo uso que ele Pelo for uso. fazer do veículo, né? Se ele for um cara que Exato. não vai aparecer de volta para manutenção, que for fazer de qualquer jeito, Tato, pode. além da gente analisar o carro, a gente tem que analisar o perfil do cliente. Fazer uma entrevista com o cara. Tipo assim, quantas vezes você lava seu carro por mês? Hoje, né? Olha lá, o cara nunca veio. Ah, eu lavo o carro quando eu encho o tanque. Ah, eu lavo o carro quando eu levo o carro na concessionária para fazer revisão. Ah, eu nunca lavo o carro, eu lavo só quando eu for vender. Então, é nessa hora que também a gente tem que saber que tipo de serviço nós vamos vender. Né? Sim. E saber também não vender quando não tem, não adianta, tem pessoas que não adianta. Eu moro aqui num condomínio que eu poderia ter um monte de cliente. As pessoas lavam um carro aqui com o piscineiro por R$ 35. Eu não vou vender para ninguém aqui, Sim, entendeu? entendo. Sim, entendi. A gente tem essa questão, até porque o cliente ele pode ter um carro que não seja indicado aquele serviço, mas ele ter um outro, a esposa dele tem um Sim. outro carro, um carro que vive na garagem, E outra coisa, né? não E estou aí para falando esse mal. carro você vende esse outro serviço. E eu não estou falando mal do piscineiro, não. Atende o que esse povo quer. A lavagem dele é muito boa. Só que atende o Legal. que esse público quer. Tipo, custa R$ 35, ótimo. Atendeu o que o cara quer. O carro está brilhando, mas a lavagem dele vai durar até a próxima lavagem. Né? Então, a nossa lavagem já não. A gente faz um negócio, só que o problema é entrar a cultura. A gente tem que mudar essa cultura no nosso país com relação a isso. As Ô, Fê, tem uma lavagens... pergunta aqui do Felipe. Pessoal, não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas, né, mas algumas vão chamando a atenção, eu vou parando. Essa questão aí do condomínio sobre a caixa separadora, se há alguma polêmica no caso de fiscalização ou o tipo de produto que você trabalha em Seguinte, relação a esse ó. tipo de regulamentações, como é que é isso daí? Então, a parte de sujeira pesada, eu não faço aqui em casa. Né? Tudo carro, por exemplo, vou lavar chassis, esse tipo de coisa, onde a gente tem óleos, graxas e tudo mais, eu vou fazer a lavagem no Lava Rápido. Né? Então, a lavagem que eu faço aqui em casa é de carro do dia a dia. Né? Então, não é...
Eu na loja tinha o separador de sujeira, né? Que você tinha que... A sujeira ficava decantando no fundo da caixa, e beleza. Mas aqui, eu tenho uma rampa. A sujeira que desce, eu não sujo a rua. Não chega a esse nível. Primeiro, eu faço um carro por semana, Tato. Lavagem de manutenção, chega a fazer 3 por semana. Então não Ah, tem um volume tão grande que justifica a esse ponto de decantação de sujeira. sim, seria uma espécie de que você lava a sua garagem 3 vezes por semana, É, basicamente. Isso não posso te falar? teria problema. Eu sujo mais a garagem com composto de polidor do que com sujeira do carro. Né? Às vezes a garagem ela é de ela é ardósia lá fora, né? E ela fica aquele pó branco. Eu tenho que sempre estar lavando porque eu odeio ver o pneu do carro branco. Né? Então isso me Sim. incomoda. Não, tem isso. Até essa questão do delivery, né? O pessoal que trabalha com delivery, né? Nas Sim, garagens, né, tem essa importância aí de depois deixar o ambiente aí todo organizado, né? Não é só organizada. o carro. É. Legal, É. Fer. Cara, vamos continuar aí, ver o que mais Vamos, vamos. que. Por exemplo, a descontaminação dos vidros, estava falando, né? Usam o Sim, Iron, tudo. Outros produtos que eu adoro, né? Inspeção final, que tem tanto da Cadillac, tem um da Vonix também, que é aquele detalhe final, eu acho. Acho que é isso. Não sei, desculpa pelos nomes que eu não sei de cor todos, tá? Mas sabe aquele líquido spray que é uma cera rápida para você fazer entrega? sim, o Então, Quick Detailer, o né? Quick Detailer, mas tem os nacionais, que eles são um pouquinho mais gordurosos. Toque Aí, final, o toque brilho final. rápido. Eu não sei o da Vonix, que tem até cheiro de carnaúba. Cara, eu vou Bom, chutar o toque final, né? Mas, pessoal, pode escreve o ser. nome aí do produto, Isso. Eu tá? aplico ele com o carro molhado, bato uma VAP depois, o carro tá lindo. Parece que você passou uma cera na mão. Né? Sim, Uma outra marca que chegou no mercado muito forte, a Soft 99, que é a Soft 99, é uma marca absurdamente ótima para muitos produtos. A EasyTech eu adoro, não só sendo amigo do Léo, mas estou falando porque realmente sim, eu uso tenho produtos acompanhado o deles. desenvolvimento. São produtos que eles cumprem aquilo que ele promete, né? Ele não Sim, faz nem mais nem menos, né? isso. Ele faz aquilo que ele está destinado a fazer, ele faz. Eu acho muito legal esse E a comprometimento Cadillac, do, a do Léo. Cadillac também tem N produtos que realmente, Sim, por exemplo, o limpeza de interiores da Cadillac, que tem o cheiro de limão, é excelente, né? É, tanto quanto produtos também da Nobre. A Nobre também tem uma linha de produtos completa. Né? Aquele Off-Wax, que eu só tinha visto nos Estados Unidos, que é para quê? verdade. Para remoção da cera. Você percebe nitidamente. Até a hidrorrepelência vai embora na hora que você aplica aquele produto. Né? Boa. E, e a técnica, assim, eu vou testando as técnicas. Até o Off-Wax, Tato, eu já usei usando com a Snow, para fazer teste com a Snow. Falar, meu, será que funciona com a Snow? Né? Tem a da CarPro o shampoo do Iron, né? O próprio Ah, shampoo de do Iron. Iron também dá para É, fazer na Snow. é. É bem legal também aquele É que shampoo. eles tinham um shampoo tipo o Eraser, né? É que o Eraser é o álcool isopropílico deles, mas ele tinha um shampoo que ele apaga, né? Chama até borracha, que é justamente para apagar tudo que já foi feito no passado para a gente. Tá, é É, reset. é reset, é isso mesmo. É Para isso você daí. resetar o trabalho que já existe no carro. Então, são essas ideias, né, que a gente pode ir adequando alguns produtos, né, para trabalhar dessa forma, né, e Sim. conseguir esses resultados. Entre lavagem de preparação e manutenção, a gente vai fazer muito mais vezes a de manutenção. Porque o Verdade. cara vai vir lavar muito mais vezes. Então, essa lavagem é uma das lavagens que o profissional precisa ter mais cuidado. Porque é a lavagem que vai fazer a durabilidade do trabalho que foi feito, tanto um full detail quanto um enceramento, o que for. A proteção do carro está totalmente relacionada a essas lavagens de manutenção. Né? Então eu vejo que é uma área que o pessoal quer muito aprender. Ah, eu quero aprender a polir pinça de freio, mas vamos primeiro aprender a lavar, que é muito mais Boa. importante agora do que a polir a pinça. Bom, Fer, que estão avisando que a live ela tem uma durabilidade aí, ela pode ser que Tá, que feche, caia. né?
Tá. Eu acho assim, se a gente tiver ainda coisas para a gente falar, é claro que a gente não vai encerrar nunca, né? Você sabe que Não. a gente, quando começa a conversar, passam as horas aí rapidamente. Sim. Mas eu E, acredito gente, assim ó, que... Fale, fale. eu quero agradecer todo mundo de estar assistindo a gente. Nem sabia que ter essa repercussão tão grande. Eu estou gostando que está tendo bastante participação do pessoal Legal, e que pessoal. vocês também deem ideia de quais assuntos vocês sintam falta da lavagem, do que falar. Eu estou aqui para isso. Ô Fer, uma consideração sobre os APCs na Snow Phone, sobre manchas em borrachas, esse tipo de coisa. Quais os cuidados aí na diluição, no tempo? Olha, Né? Eu tô vendo bastante gente falar isso. o americano ele é mais prático que o brasileiro para fazer diluição. Existem as garrafas americanas lá, você tem dois tipos de diluição. Ou você faz concentrado ou você faz mais diluído. Então você faz ou 1 para 4 ou 1 para 10. E não tem outra de ficar 1 para 16, 1 para 40, não. Ou é 1 para 4 ou 1 para 10. Ele é prático. E dá certo fazer dessa forma. A gente não precisa ficar nessa loucura. Claro, não vamos pegar um produto ácido pra caramba, já sabendo que o produto corre o risco de estragar. Né? Por exemplo, pega um Ziox da vida. O cara nunca trabalhou, ele vai criar ferida na mão, se ele colocar ele puro na mão. Né? Então, outra coisa, sempre usar luva, sempre usar óculos, né? Porque Durante nós os estamos... E EPIs. máscara também, porque eu já vi, a maioria do pessoal tem mania de pegar o produto e fazer isso aqui, ó. E tá errado. Isso aqui, Sim, eu conheci americanos lá fora que já não podiam mais respirar. De tanto que o cara já tinha mania de ficar cheirando o produto. Né? O produto tem um cheirinho bom, mas não foi feito para isso. Né? O produto ele tem que ter eficiência, não cheirinho. Né? Então, não, muitas vezes até esses aromatizantes dos produtos são para disfarçar algum tipo neutralizar, de, para né, algum neutralizar tipo a de acidez. coisa que tenha. Não que seja isso em todos os casos, né? Mas tem Sim. até isso, né? Pode A ocorrer. Chemical Guys é campeã em cheiro, né? Até o Iron deles dá vontade de tomar. Dá, dá, cara. Não, eu trabalhei bastante com os produtos Chemical Guys, né? Essa parte de limpeza deles é realmente bastante interessante. Sim. São produtos que eu gosto muito, recomendo, também funcionam e tem esse aroma que você trabalha aí com vontade de comer o De produto, né, comer o cara? produto, Dá Dá. vontade. Mas não Não, pode. tem um produto, a maioria dos polidores de metais parecem pavê de coco. Não é, cara? É, Legal. mas V- Vamos lá. vamos lá, Então, vamos falar do fazendo APC. o O APC aí o na questão APC, o das que precisa tomar borrachas. cuidado só é o seguinte, temperatura do carro que está e evitar de ficar jogando em cima de cromados do carro, tá? Porque o cromo, principalmente, o Iron, por exemplo, você pode usar na pintura do carro, mas você deve jogar em cima dos cromados. Então, você sempre tomar cuidado. O carro tem muito cromado. Outra coisa, as manchas só acontecem por causa de erro de excesso de temperatura. O carro ficou muito tempo... O carro chegou... Normalmente um motor esquenta 130 graus, 140 graus. Boa dica, Fê. Interessante tocar. Fala um pouco disso. Joga água no carro, não na parte da frente. O motor e os freios ainda estão quentes. Então não faça isso porque pode dar choque térmico no carro. Não faça isso enquanto o carro não chegar pelo menos umas 2 horas depois que você recebeu o carro, pelo menos para ele abaixar para uns 90, 80, até mais. É que às vezes a pessoa tem que fazer giro e não tem esse tempo. Por isso que eu lavava o carro com água quente. Porque eu jogava o carro a 90 graus, o choque térmico era menor. Entendeu? Sim, eu já vi acontecer manchas do cara levar o carro num lava rápido, da forma que chegou ali quente, o cara já bateu o produto e manchou o capô de O forma capô. praticamente permanente ali. Foi Sim. bastante difícil Ah, tirar aquela. uma coisa que é super importante, nunca fica jogando o produto direto no farol do carro. Tá? Os faróis do carro, ele tem uma cola. Normalmente, não sei se o pessoal percebe, fala, eu lavei o farol e embaçou. A água corrente direto no farol, não se deve. Toda vez que você está lavando um carro, o farol está aqui, você desvia dele. Não fica jogando água direto no farol. Isso é uma coisa que... mas tem um mosquito lá, eu preciso jogar. Não é a água, é o APC para diluir o mosquito. Então, ou seja, já tem uma trinca no farol, a gente já viu que o farol não está 100%. Não vamos causar mais problema
Porque sempre o culpado vai ser o último que pôs a mão, que foi você. Isso é fato, né? A gente também evitar problemas dão lucro aí no final, né? Porque qualquer coisa que você fizer do outro que ficou para trás, né? A gente fala a cera no canto, né? Se você não Exatamente. remover A aquela culpa é cera no tua. canto, você assume, né? Então Exatamente. quando a gente vai avaliar o veículo, o serviço, tem que deixar tudo bem claro para o cliente, mostrar o que vai ser feito, por que que o seu serviço vai ser um pouco mais caro do que o outro que foi feito, né? Porque você vai Ex- remover esse aí que foi feito. Exatamente. E outra coisa, quanto mais caro o carro, mais exigente o dono é. E você tem que ser mais profissional. Assim, mas uma coisa que eu quero deixar claro. O dia que você estiver fazendo uma Cayenne, é a mesma coisa que está fazendo uma Caravan, tá? Os dois carros têm 4 rodas, os dois carros têm 2 faróis, os dois carros têm 2 lanternas. A única coisa que difere é o seguinte, o farol da Caravan vai te custar R$ 100, o farol da Cayenne vai te custar 7.000. Exato, isso é algo que eu procuro sempre colocar, né, essa visão, mesmo na parte de polimento, né, porque a resposta que a gente consegue nesses vernizes mais caros, muitas vezes é até melhor, quer dizer, é mais fácil você polir um carro com verniz bom do que um carro com verniz ruim, Sim, né? A diferença é, o carro mais velho tinha que ser cobrado mais caro, sim, exato, né? exato, o carro popular, mais velho, né, mais É, caro do que o carro importado. é, Isso, né? Nessa questão teria que pensar assim, sim. né? Então a diferença é o prejuízo que você pode causar, Que pode né? causar, exatamente. Precisa tomar Se, muita. Assim, tudo que a gente for fazer, estuda sobre o carro. Poxa, quais são. Tem isso em fórum? Ah, quais são os defeitos que a Cayenne apresenta? Puta, embaça o farol quando chove. Então já fica esperto, vai lavar o carro, já explica para o dono do carro: ó, eu li um fórum, isso aqui falava que quando chovia embaçava o farol da Cayenne. Mas por quê? Ah, porque ela saiu com defeito do lado direito, tinha um tal defeito, entendeu? Então, assim, eu tô sempre indo atrás de informações, às vezes até mesmo por amigos. Fala, meu, você soube daquele carro? Por exemplo, a Cayenne é um carro aqui em São Paulo que os caras roubam o farol, né? cara, aí já eu prefiro não opinar sobre esse tipo de assunto, né? Já Mas deixa pra passou um lá. pouco. Mas estou querendo dizer assim, é um assunto que a gente precisa estar sempre se envolvendo em tudo que eu só Sim, estou tem que querendo se dizer, informar com o se que informar você de tudo trabalha. que você trabalha. Mas assim, não ter medo só porque o carro é caro, a gente pôr a mão, porque você pode cobrar R$ 3.000 para lavar o carro, não vai pagar nada no carro. Se você estragar, não Sim. vai pagar nada no carro. Como você vê essa questão de montar, desmontar os carros aí para lavar? Se você prefere não desmontar, se você, como é que você lida aí com essa Tanto. questão aí de desmontar O que eu não. rodas, esse tipo de Então, coisa? as rodas eu não preciso desmontar porque o elevador que eu trabalho é aquele hidráulico, tá? Certo. Sim. Se eu precisar tirar a roda, eu levo o carro na oficina de um amigo que tem elevador e ele não abre de sábado e domingo e eu trabalho enfurnado lá sexta à noite e saio de lá só no domingo, quando eu vou fazer polimento das rodas, polimento dos freios, polimento do escapamento. Com relação a desmontar para-choque, essas coisas. Quando eu tenho uma coisa muito complicada, eu tenho um moço, que é o Rômulo, que eu chamo ele aqui e ele me ajuda a desmontar o que eu preciso. Então ele desmonta o para-choque para mim, porque assim, eu peguei um carro uma vez que foi lavado em Manaus, o carro não conseguia vender e ele estava amarelado, ele estava muito encardido por causa que a água deles lá, eu não sei o que acontecia, no carro branco a água ficava preta. As manchas, o water spot era preto. Então, eu precisei remover o para-choque para poder fazer a limpeza completa da pintura, a descontaminação completa da pintura. Eu vi que o pessoal também perguntou muito com relação à lavagem a vapor. Gente, eu não gosto de lavagem a vapor. Tá? Eu respeito quem trabalha dessa forma, mas eu não sou muito a favor da lavagem a vapor pela questão do tempo. Demora demais para lavar a vapor e o custo de energia é muito alto. Fê, coloquei o elevador aí que você falou, né? Acho que é esse daí, né? Que Esse daí. você. Esse é o que eu lavo o chassis. Esse aí ele levanta 4 toneladas e você consegue lavar por inteiro o chassi inteiro do carro. Você vê, ó, eu apoio ele na suspensão, aí eu tô lavando o suco do pneu, tá vendo? Ó?
Sim. e lavando toda a parte do escapamento. Esse carro, por exemplo, ele é 2012, ele é 11/12, mas nunca tinha sido lavado o chassi. Então, É, legal. Fê, limpeza a seco. Você faz lavagem a seco ou usa algum produto com alguma finalidade de lavagem a não, seco? as lavagens a seco, eles têm o toque do SiO2, né? Então eles falam aquele sistema de encapsular sujeira, mas de certa forma, Tato, dá para se fazer lavagem a seco, mas eu particularmente não é a minha maneira que eu gosto de trabalhar. Né? Eu não, é totalmente, por exemplo, se você passar um coating num carro que é vidro, se você fizer uma lavagem a seco em cima de um coating, você está pagando para riscar. Né? Então, É, falar que é não uma risca, questão, cara, da lavagem a seco, principalmente a troca exaustiva das microfibras, né, das toalhas. Então, o que você não gasta praticamente de água para lavar o carro, você gasta para você vai gastar de lavar a microfibra, lavar microfibra microfibra. É. depois, é E, para fazer uma lavagem a seco bem feita, porque ela tem que ser feita com produto em abundância e com as toalhas você vai virando a toalha e depois quando ela encardir você tem que trocar, né? Não dá para fazer a lavagem a ó, seco com uma única toalha. a Drywash, quando começou a atacar os mercados, uma amiga minha abriu uma franquia no shopping, bom, um shopping aqui em São Paulo, e ela me chamou, ela falou, Fê, eu vou lavar seu carro. Eu falei, olha, é o seguinte, se riscar, eu não vou pagar, tá bom? Não, a minha lavagem não risca. Falei, tá bom, então me explica o que você vai fazer no meu carro. Porque eu falei, eu tô indo aí, eu quero conhecer. 12 panos. Falei, legal, 12 paninhos. Cara, eu fiquei no shopping, sei lá, fui passear no shopping enquanto esperava o carro. Quando eu voltei, falei, põe o carro embaixo da luz, por favor. Não, olha, tá aí perfeito. Eu falei, não tá perfeito. Meu carro não tinha risco. E mesmo fazendo todo o procedimento, a Drywash tinha um sistema lá que ele tem um produto dele, risca. Chegou a Chegou a arriscar. riscar o carro. É E eu bem paguei, tá? complicado. Eu paguei porque eu falei, não vou fazer essa sacanagem com ela. Claro. Assim, amigo é aquele que paga, né? Então a gente tem que. Eu fui prestigiar o trabalho dela, fui lá, paguei e fiquei feliz Sim. por ela ter o negócio, mas eu falei, ó, não vou mais fazer ela. Eu falei, eu precisava experimentar o teu trabalho para saber como é que é. A gente tem que ter essa noção, né? A gente não fala que uma coisa não funciona, não é com satisfação, né? Eu não fico Exatamente. feliz que a Não. lavagem a seco pode Primeiro, riscar o carro. É primeiro o porque tiveram, contrário. primeiro porque teve estudos de químicos anos para desenvolver aquele produto e chegar naquele resultado. Sim, Né? E a gente usou, o cara ficou anos, a gente usou 5 minutos e falou, ah, é uma porcaria, não presta. E não é assim. verdade. Não, não, tem que fazer vários testes. Fer, pessoal, é o seguinte, né? Eu acho que do que eu gostaria de trazer, eu não cheguei nem no início, né? E nós já passamos aí uma hora falando aí com o Caramba, já Fernando. faz uma hora. Já, cara. Então, para quem me conhece, sabe que eu ficaria aqui 10 horas falando sobre isso, mas a gente tem aí cumprir um certo cronograma, temos que fazer o sorteio, né? O pessoal que tiver online, quem não tiver online, ganhar um sorteio, nós vamos sortear de novo, vamos dar para alguém que está online, prestigiando aí. Então, daqui a pouco eu vou te passar para fazer algumas considerações finais. Caindo a live por causa do horário, eu já abro imediatamente para a gente poder continuar. Queria pedir a gentileza para vocês entrarem novamente aí. E também sugerirem, pessoal, temas e outros convidados, tá? Mandem para mim, o próprio Fernando, a gente pode voltar também, uma outra oportunidade para falar Com sobre certeza. outros temas, né? Então, façam as sugestões aí, pessoal. Eu acho que é algo que seria legal trazer sempre com algum convidado, trazer essa experiência. Eu acredito que, assim como eu aproveitei muito essas coisas que o Fernando falou, vocês também aproveitaram demais, né? Não tenho dúvida disso, né? Então, a gente não pode, infelizmente, não pode prolongar muito, né? A Não. gente tem E, também um gente, outro ó, convidado. você, Vai lá, Fernando. todo mundo vai aprender todo dia. Eu continuo aprendendo todo dia e a gente tem que sempre lembrar que a gente não sabe tudo, né? Porque sempre vão aparecer situações que a gente nunca teve na vida e a gente está aqui justamente para isso. Eu estou aqui para tentar ajudar um pouco todo mundo, né? Já sofri pra caramba, estou no ramo aí há 20, esse ano vai fazer 28 anos e já lavei mais de 7 mil carros na minha vida.
Só que assim, são situações que eu não me vanglorio com isso. Isso para mim foi experiência que eu quero passar para frente. Você vê, pessoal, não são muitos, né? São poucas as pessoas que têm essa experiência e continuam aí no mercado com destaque. Mas o que eu noto é que aí sim, unanimidade, né? Todas essas pessoas que têm esse tempo de experiência e essa bagagem, eles costumam ter um coração muito grande, né? Uma coisa diferenciada, porque eles não estão vislumbrados naquela questão inicial, né? Que a pessoa se vislumbra, acha que ela inventou a lavagem automotiva e de repente ela Não. sabe tudo de lavagem automotiva e, enfim, né? É claro que essa questão de tempo, a gente também é relativo, né? O tempo de trabalho, com a Sim, qualidade, né? sim, Mas o que eu quero destacar disso é esse exemplo aí. É um cara com essa experiência, com essa grandeza, falando aqui para vocês que todo dia ele aprende, né, que tem vários desafios, sempre é um desafio. Então, levem isso aí como uma lição, né? Não deixe subir a cabeça, porque nós estamos sim. todos aqui na mesma luta, né? Sim, Todos nós queremos. amanhã nós vamos lançar outros produtos, Tato, que a gente também vai ter que aprender a trabalhar com eles. Né? Exato. Hoje nós temos o SIO2, amanhã lança outro produto e a gente vai ter que estar aqui junto, todo mundo falando sim ou não para ele e falar, isso aí valeu a pena, ou não, não valeu a pena. Então, e esses produtos eles vão acontecer, né? Então, assim, essa Sim, lavagem a seco que não risca, esse shampoo que às vezes em menos enxágues faça um melhor serviço, tudo é, isso vai acontecer, né? E a gente tem que estar sempre ligado, acompanhando, para quando isso acontecer, a gente estar preparado para preparado. usar, né? E não ter que iniciar batendo a cabeça e tendo todo esse erro e acerto, né? Hoje em Né? dia não dá mais para um cara que começar hoje e ele ter essa experiência sua de erro e acerto daqui 30 anos, né? Ele tem que conseguir isso num tempo mais curto, então é Sim. para isso que a gente tem E, que se Tato, na unir, verdade, tá? naquela época, né, o mercado começou a melhorar muito de 2009 para frente. Né? Muita coisa chegou no Brasil de 2009 para frente. Eu era garoto Meguiar's, sempre fui. Né? Amava Meguiar's. Até a hora que me apresentaram o álcool isopropílico. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Né? Então, foram coisas que eu também tive que mudar minha cabeça, tive que me adaptar. Eu era um cara muito assim, sabe? Tem que ser assim, não é assim. A gente tem que ser mais aberto. Tem que ser bem mais, porque hoje essa questão que eu sempre distingo, todo mundo já me ouviu falar isso várias vezes, né? O mundo ideal e o mundo real. O Né? mundo real eu vou fazer essa distinção no que a gente conversou com você agora há pouco. No ideal, você não lava o carro sob o sol, né? Mas no real, você tem uma Sei garagem lá. que o sol bate a tal hora, de tal jeito. Esse é o É, mundo real e você tem que é, lavar o carro, né, conseguir o exatamente. resultado, não manchar o carro, né, e continuar encantando os seus clientes. Então, não perder tempo dizendo que lavar o carro sob o sol é errado, Sim, mas procurando como fazer isso, se essa é a única opção que eu tenho. sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que viver mais esse mundo real, né, que é É. esse que a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro, encantar os clientes, É, né, e sair um pouco dessa questão do ideal. Tanto que o próximo tópico que eu vou entrar aqui é um tópico bastante delicado, porque nós vamos falar de produtos ácidos, de produtos alcalinos, que tem até um certo preconceito em cima desse tipo de produto, quando na verdade os produtos próprios, né, para uso de limpeza, eles trabalham com uma faixa de pH, né, com o sim. mesmo mecanismo. Então tem Que é a parte formas. onde, que é a parte onde todo mundo sofre, né? Porque, infelizmente, a gente tem que ter aula de química e de física, né? Sim, precisa, cara. Precisa ter, pelo menos ter uma ideia, né, do que você está falando. A teoria, certa vez um dos alunos do curso avançado, ele me perguntou isso, né? Eu vim aqui porque eu acho que me falta teoria, né? E meu curso ele tem um conteúdo teórico muito grande, né? Uhum. Mas o que faltava ali não era a teoria, porque a teoria é importante para quem vai ensinar, né? Para quem vai realizar, ele tem que ter uma compreensão que existe aquela teoria, como é que funciona, mas ele tem que principalmente saber aplicar, né? E não saber a teoria toda, né? Então acho que essa questão aí dos produtos, da É, lavagem, da limpeza é a é mesma uma coisa. mistura.
por exemplo, não adianta a gente ser super teórico e não ser nada prático, né? Sim, Porque ouvir falar não é fazer. Então, e outra coisa, eu vejo até muito pelo seguinte, o pessoal acha até, porque o americano está usando, então é bom. Não é assim, não. sim, Né? A cara, gente não nos tem... nossos trabalhos aqui, isso é a minha opinião pessoal, eles se equiparam ou são até superiores ao das pessoas nos outros lugares do mundo. Tá? Sim, Essa é a visão. Acho que o brasileiro ele é bastante criterioso, ele é bastante apaixonado por esse sim. trabalho, O bastante brasileiro é muito caprichoso. mais detalhista, muito Mas o mais. nosso cliente também, ele exige mais, né? O Sim, cliente aqui, ele quer pagar o mínimo possível, ele quer o máximo o máximo benefício possível. possível, É. né? E lá fora o pessoal entende melhor isso. Se ele está pagando só Mas, US$ 50, ele aceita ele um aceita. resultado de US$ 50. O É cliente daqui é satisfatório. mais difícil. É. É mais difícil trabalhar Mas não é nesse fácil arrumar sentido. cliente lá fora também, tá? Tipo assim, o pessoal tem uma ideia de que achar, porque eu tô nos Estados Unidos é mais fácil. Não é bem assim, não. Depois a gente, isso aí é uma outra conversa, a gente vai ainda falar Isso a disso. gente pode. Então, Fernando, vamos, como eu falei, tem que dar Tem que andamento, né? encerrar, Pessoal, vocês sabem, né, que eu continuo, né? Quem me conhece de verdade sabe que eu não paro. 6 horas da manhã a gente vai estar falando aqui ainda e não vai ter feito o sorteio, né? Então, infelizmente, a gente tem que terminar esse primeiro tempo aqui com o Fernando. Pessoal, vamos agradecer muito esse cara, porque quando eu É, tive essa iniciativa de fazer essa questão da lavagem, eu já pensei, bom, sozinho é algo que talvez fique muito pouco para um tema tão amplo, né? Então é legal, eu quero trazer a experiência de várias pessoas. Você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça, porque, como eu falei no início, eu queria alguém que tivesse realmente bastante experiência nessa área para falar sobre essa experiência, né? uhum. Então, fui muito bem recebido, né? É legal isso, pessoal. Você tem uma ideia e você chama a pessoa, ela podia, bom, eu tenho um compromisso, eu tenho alguma coisa, não, ele, cara, na hora, vamos fazer, Vamos vamos fazer. lá. É uma coisa que precisa, o nosso mercado está carente disso, Tato. Né? A gente ouve muito diz que me diz e a realidade é importante a gente ser falado isso porque tem que ter união entre a nossa classe. Né? Precisa ter união entre a turma toda, tá todo mundo aí batalhando todo dia e todo mundo, só a gente sabe o quanto a gente já sofre, porque assim, eu acho que a gente está aqui justamente para isso, para poder agregar e o que eu já sofri eu não quero que as outras pessoas sofram, entendeu? Sim, essa troca, né, do conhecimento que a gente colocou, que é o que tem feito as coisas evoluírem tão rápido, né? Esse É, acesso à informação, informação de qualidade. Então, eu procuro ser bastante isento sempre em relação às marcas. Eu tenho o apoio de bastante marcas, né, para o meu curso, para as coisas que eu faço. E sem isso não conseguiria fazer, sim, porque a gente sim. depende desse apoio, mas a gente mostra o que realmente dá Ó, o resultado. Paulinho Cera tá aí. Parabéns para você também, Paulinho. Obrigado, Paulo. E, Obrigado, pessoal. e o que eu quero deixar, ó, quero agradecer todo mundo que assistiu a gente aqui. Vocês que estão de parabéns. Eu que agradeço de vocês terem dedicado essa 1 hora aqui, ou até um pouquinho mais, né, Tato, de ouvir nossa conversa. Tudo que eu Sim, falei aqui é justamente para a gente agregar conteúdo a todo mundo. E vai me ver no Detail Weekend Brasil, vai sim. Tô lá também, vou estar pessoal, se fazendo você não palestra. segue ainda, segue aqui o Fernando no Instagram, tá? O Fenotouch, tá legal? Fenotouchi, que O escreve. Touch, para No Touch. você acompanhar aí as publicações, fazer perguntas, tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Estou indicando aí para o pessoal seguir e acompanhar esse trabalho, pessoal. Esse cara que contribuiu tanto com a gente aí. Esse segundo convidado, eu não sei se você já conversou com ele, se você conhece ele ou se você ficou conhecendo ele agora. Foi uma escolha também para trazer aqui nessa live pelo grupo pós-curso, né? Eu tenho um grupo que eu coloquei, as pessoas fizeram o meu curso. Infelizmente eu não consegui juntar todo mundo ainda,
né? Então, porque ficam pessoas perdidas aí, né, em vários grupos, mas nós estamos agora com 100 participantes, exatamente 100 participantes, um número redondo de 100 pessoas, Uhum. e nesse grupo a gente começou essa discussão sobre o tipo de produto, né? Porque a gente busca otimizar o trabalho. A gente quer fazer o trabalho melhor, mais rápido, Simplificado. É, mas sem perder qualidade. sim. Porque existe essa equação, né? Quando você faz algo muito rápido e muito barato, normalmente não fica bom, né? Mas a gente busca, né, incessantemente os pequenos detalhes que vão acabar otimizando isso. E nesse grupo pós-curso, o Jason foi um dos caras que se demonstrou bastante interessado nessa questão de estudar o pH dos produtos, né, para que usar cada produto, em qual sequência. Então eu achei interessante também trazer essa visão dele para poder somar a essa parte aí que a gente falou um pouco dos processos, e agora o cara vai falar, o sobrenome dele é russo, ele fala russo também, né? Algumas coisas que ele vai falar aí vai parecer russo, mas é aquela ideia que eu falei, ninguém precisa se tornar químico para entender a questão de Mas aplicar um pelo produto. menos para quem nunca ouviu, ter Isso, uma noção de como é que é. ouvir. Então a Eu nossa acho ideia que é essa. é. Gente, Então vai, Fê, obrigado. faz aí suas Agradeço. Olha, quero considerações em primeiro finais. lugar agradecer a todos que me assistiram aqui hoje, ao Tato que tomou essa iniciativa, que eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal. Obrigado, Fê. Tô aberto a novos convites, o que eu puder agregar nesse grupo aqui, eu quero ajudar. Eu acho que a gente até trazendo o pessoal dando as opiniões do que eles têm dificuldade de colocar, dificuldade qual a dificuldade? Eu tenho dificuldade maior em condicionador de pneu. Eu estou aqui para isso, o que a gente puder agregar, a gente vai falar. Quero agradecer muito a todos, né? Parabéns a vocês pelos trabalhos de vocês, parabéns ao Tato, parabéns ao Obrigado, Paulinho Fernando. Cera, obrigado Gui Battistelli também que me deu parabéns aí, parabéns para você também, Gui, e parabéns a todos que me deram, escreveram uma mensagem, e eu quero dizer que eu estou aqui sempre para o que todo mundo precisar, para a gente poder sempre somar. Eu estou muito feliz pelo resultado que teve essa live, né? A gente teve uma média de mais de 100 pessoas assistindo a gente. Sim, é E, bastante gente. e até o Paulinho tá falando aqui que eu vou dar uma palestra no Detail Weekend Brasil. Faz um jabá aí. Eu ainda não sei o tema, o Paulinho me deixou à vontade para escolher o tema que eu quiser. E eu gosto de fazer a coisa assim, do que a gente fez hoje, um improviso, porque daí não fica aquela coisa de leitura de texto. Fica uma conversa Isso. gostosa, A entendeu? gente tinha um roteiro, né? Eu tinha feito uma espécie de um roteiro, que na verdade eu não passei para eles, eu ia seguir, mas eu comecei sem. Então, pessoal, a ideia é essa, né? A gente fazer essa troca de ideias de uma maneira Sim, informal, mas conseguir ir sentindo, né, o andamento com o pessoal, com os comentários. Então, a participação de vocês é bastante interessante para sim. nós. E, E vamos. tivemos também a participação aí do Paulo Vonix assistindo, um monte de gente, né? Eu quero agradecer a todos os fabricantes de produtos nacionais, que são produtos que eu uso também, tá? Não é Boa, ficar Fernando, falando. bem Eu não gosto lembrado. eu não fico puxando o saco de ninguém. Eu acho que quando o produto é bom. Quando o produto não é bom, também não, a gente que não soube usar da forma correta, ou senão realmente o produto não cumpriu o que promete. Mas eu quero agradecer às marcas nacionais, porque é um mercado lindo de trabalhar, não é fácil, mas as marcas nacionais estão ao mesmo nível de muito produto importado, né? Então eu acho que isso está melhorando a cada ano. É isso. Eu queria só deixar meu Sensacional. agradecimento. Fernando, obrigado. Vamos nos falando e espero em uma outra oportunidade. Eu que gostaria hoje de colocar já os dois de uma vez, mas quase que eu não consigo nenhum, né? Então, Uhum. assim, eu acho que esse é um primeiro passo, pessoal. É bem interessante que vocês deixem opiniões realmente sinceras. Não tem problema se tiver alguma crítica no sentido negativo da coisa, porque a Sim, gente quer ouvir também qualquer coisa, qualquer opinião é importante, né? Se a gente só ouvir foi sim. bom, foi bom, foi bom, a próxima repete com os mesmos É, erros, né? é, é. Então é legal ouvir também um pouco
do que não foi tão legal ou esperava de outra forma, para que a Sim. gente possa adaptar. Então, lembrando, se acabar a live, assim que acabar, eu imediatamente já vou abrir outra para dar continuidade. Vou estreitar um pouco o tempo agora, né? A gente acabou perdendo um pouco de tempo Sim, no de tempo. início para se acertar, mas isso faz parte, né? Então a gente continua. Vou trazer o Jason, pelo menos para a gente falar a parte essencial, mas também é um outro assunto que vai iniciar e não termina hoje. Não Tá. termina esse mês o assunto, né? Não, se precisar, a Obrigado, gente pessoal. faz. Obrigado Se pelos precisar, a gente comentários faz aí. mais uma no final de semana que vem. Se precisar. Vamos Tá fazer bom? sim. Fernando, Então, beleza. obrigado. Um abração para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. E quando precisar, é só chamar. Tá bom? Beleza, vamos tentar agora como é que a gente sai aqui, tá? É. Aqui, eu vou te tirar. Tá Tá bom. aqui. Obrigado, Fernando. Um abraço. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Beleza. Pessoal, que participação fantástica do Fernando. Sempre supera as expectativas, né? É um cara que eu gosto muito de conversar e a gente passa horas aí conversando, né? Porque sempre tem muito assunto e são opiniões que sempre agregam muito. Então é um cara aí que se colocou à disposição de vocês também para responder eventuais dúvidas. Então vai lá, vai em cima deles ali que, como diz um amigo meu, é andar com as águias, né? Então tá aí uma águia que eu trouxe para trocar ideia com vocês. Pessoal, tá faltando agora o meu segundo convidado, que eu não estou encontrando ele aqui. O Jason estava